Pronto, pessoal, eu finalizei o corpo da nossa bolsa, fiz o meu acabamento. Chegando aqui no final, eu arrematei o fio, terminei com ponto baixíssimo e arrematei. Agora, nós vamos partir para a parte interna da bolsa, que é o nosso foro. Como eu tinha falado anteriormente, eu tinha que ter tirado a medida, feito para fazer o nosso foro. Eu tirei a medida da minha bolsa, fiz o foro, fiz o bolsinho interno. Vocês podem ver, tem o bolsinho interno. Esse tecido que eu usei é o tecido de cetim, mas vocês podem escolher qualquer tecido da preferência de vocês. Então, para conseguir furar o tecido, eu vou usar uma agulha de 1,75 milímetros. O barbante, nós vamos continuar usando o Duna Azul Royal. Então, vamos fazer o nosso nozinho inicial. E vamos começar aqui no nosso primeiro cantinho. Coloca a agulha, puxa fio. É um pouquinho complicado com o cetim, porque ele vem os fiozinhos junto. Então, vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas. Agora, a gente só vai fazer essa parte para depois poder rodear ele com os pontos baixos, tá? Então, vocês vão furando o tecido, puxa o fio, faz o ponto. Duas correntinhas, fura o tecido, puxa opa, enroscou aqui, puxa o fio e faz o ponto. Então, nós vamos fazer isso em volta do foro todo. Vamos rodear todo o nosso foro, para depois a gente poder fazer a próxima careira. Pronto, pessoal. Rodei toda a minha peça dessa forma, pode ver. Ficou todo o trabalho desse jeito. Agora, nós vamos começar fazendo os pontos baixos. Nós vamos precisar, essa aqui é uma das laterais. Então, na lateral, nós vamos precisar de 86 pontos baixos. E nessa parte, que vai ser a parte que vai ficar em cima, nós vamos precisar de 128 pontos baixos, para dar certo depois quando a gente fazer as diminuições e costurar a nossa bolsa. Então, vamos começar aqui os pontos do canto. Então, aqui, vamos começar. Uma correntinha, vem aqui no pontinho e faz um ponto baixo. E nós vamos seguir fazendo ponto baixo, contando para que quando a gente chega aqui no final dessa lateral, a gente fique com um total de 86 pontos baixos. Então, nós vamos ir fazendo os pontos baixos e contando para ficar com 86 pontos baixos na nossa primeira lateral. Terminada, então, minha primeira lateral, eu fiz os 86 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui na primeira parte de cima e vou fazer 128 pontos baixos. Então, vamos fazer os 128 pontos baixos na parte de cima. Pronto, terminei de rodear o meu trabalho todo em pontos baixos. Eu coloquei a joaninha aqui no cantinho para marcar onde é o ponto do canto, para mim saber. Então, agora nós vamos começar a fazer as diminuições como a gente fez na bolsa. Então, como eu falei, nas nossas laterais nós ficamos com 86 pontos baixos e nas duas partes de cima 128 pontos baixos. Então, agora, para dar certo na hora de costurar a bolsa, nós vamos começar a diminuir da mesma forma que a gente fez a bolsa. Então, uma correntinha, vem no primeiro ponto de base e faz um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Então, vai no próximo ponto de base, puxa o fio e deixa na agulha.
Próximo ponto de base, puxa o fio e agora a gente tira as 3 argolinhas de uma vez só. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Então, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, até chegar no final da carreira, aqui onde a gente começou, e finaliza com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, então, novamente, nós vamos fazer a diminuição. Terminei essa a primeira das diminuições, então agora nós vamos para a segunda. Mesma forma, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Vamos rodear novamente o nosso trabalho fazendo as diminuições. Então, um ponto baixo, uma diminuição, até chegarmos aqui no final. Em dada carreira, finalizei com um ponto baixíssimo aqui no começo. Então, agora, na nossa próxima carreira, como a gente fez na bolsa, aqui na lateral, nós não vamos diminuir. A gente já chegou aos 39 pontos baixos da lateral, então não tem mais diminuição. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegarmos aqui na primeira parte que vai ficar em cima, a primeira parte de cima, aí nós vamos continuar a diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Então vamos começar aqui na nossa lateral, na nossa primeira lateral, tá? Uma correntinha, vem no mesmo ponto de base e faz um ponto baixo. Próximo ponto de base, um ponto baixo, e assim vamos fazer até chegar no canto que vai iniciar a parte que vai ficar em cima na nossa bolsa. Feita a lateral, chegamos aqui na primeira parte que vai ficar em cima. Então, vamos começar esse lado. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Nós vamos fazer dessa forma até chegar aqui no próximo canto. Depois na lateral, novamente a gente não aumenta, não diminui os pontos, desculpa, faz ponto baixo sobre ponto de base, e na outra parte que vai ficar em cima, a gente faz as diminuições. Chegando no final da carreira, finalizei com um ponto baixíssimo. Então, agora, como que a gente terminou? Nossas laterais, a gente tem que ter ficado com 39 pontos baixos e nas partes de cima com 38 pontos baixos. E tá terminadas nossas diminuições. Agora, para nossa próxima carreira, nós vamos fazer novamente tudo em ponto baixo, só que dessa vez nós não vamos nem aumentar nem diminuir. Vai ser ponto baixo sobre ponto de base em toda a volta do nosso foro da bolsa. Ponto baixo sobre ponto de base, sem aumento nem diminuições. Então, carreira de pontos baixos terminadas, a carreira sem aumento nem diminuição, finaliza com um ponto baixíssimo. Vocês podem tanto arrematar o fio ou fazer como eu, cortar o fio um pouquinho maior para já aproveitar ele para costurar o furo na bolsa. Para costurar o furo na bolsa, primeiro nós vamos vestir a nossa bolsa. Eu virei ela do avesso e vou encaixar o forro nela, ou vestir o forro nela, como eu falei. Feito isso, nós vamos começar com a agulha de tapeçaria. Vem aqui no primeiro cantinho, onde a gente terminou as carreiras de diminuição, aqui. Então, a gente vai encaixar nosso canto aqui e pegando as argolinhas uma aqui da frente do forro e a outra argolinha aqui da bolsa, nós vamos ir costurando nossa bolsa. Então, nós vamos pegando uma argolinha aqui na bolsa e a outra no foro e vamos ir costurando o foro na nossa bolsa. Vamos fazer isso por toda a volta até ficar perfeitamente costurado o nosso foro na bolsa. Terminei de costurar o meu foro na bolsa, então vocês podem ver, ficou bem costuradinho. Agora nós vamos colocar o fecho. Eu vou usar o fecho imantado.
Quem quiser pode colocar um zíper. Eu prefiro, nessa minha bolsa, eu vou estar usando o feixe imantado. Então, vamos fazer a basezinha para colocar o fecho. Vamos fazer o nozinho inicial. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem na terceira correntinha, faz um ponto baixo. E vamos fazendo ponto baixo sobre correntinha. Vai ficar 4 pontos baixos. Sobe uma correntinha, vira o trabalho, vem no primeiro ponto baixo, faz mais um ponto baixo. E assim vamos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Novamente, uma correntinha, vira o trabalho e vamos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando aqui no final, vamos finalizar e vamos cortar o nosso fio. Eu corto um pouco grande, porque depois eu aproveito esse mesmo fio para costurar na bolsa. Agora, nós vamos colocar o nosso fechinho aqui nessa basezinha que depois nós vamos estar costurando na bolsa. Então, vamos encaixar o nosso fechinho aqui. Deixa eu ajeitar direitinho. Pronto, coloquei. Não é para fazer uma basezinha grande, é só para ele dar suporte e costurar na bolsa. Vem com essa partezinha aqui. E agora é só apertar o ganchinho. Prontinho. Pro próximo, vamos fazer o outro lado, a mesma coisa, já tenho minha basezinha aqui prontinha. Então, a gente coloca. E agora a outra parte. Se vocês não conseguirem apertar com a mão, pode pegar uma alicatezinha para apertar, que ela é um pouquinho durinha. Prontinho. Então, agora nós vamos costurar os nossos fechinhos. Para costurar, então, a gente vai pegar a nossa bolsa no lado avesso. Vamos medir para ver aonde fica o meio. Então, tem 29 centímetros, vai ficar no 14,5. Vamos marcar aqui bem certinho. A gente vem com o nosso fecho e agora é só pegar a agulha e costurar ele na bolsa. Prontinho, ó, costurei os meus dois fechinhos. Então, agora fica pronto a parte de dentro da nossa bolsa. Vamos partir para as alças, tá? Para as alças, nós vamos usar dois pedaços de mangueirinha. Essa mangueira é de 5 por 16 polegadas por 1,5 milímetros. Também vamos usar 4 meia-luas para fixar na bolsa. Então, vamos começar com o fio azul royal. Vamos fazer o nozinho inicial. Agora, nós vamos fazer 138 correntinhas. Feita as 138 correntinhas, vem aqui na terceira correntinha e faz um ponto baixo. Então, agora, nós vamos trabalhar fazendo ponto baixo sobre cada correntinha de base. Vamos fazer assim até chegar no final da nossa carreira. Ponto baixo
sobre cada correntinha de base. Chegando aqui no final da nossa carreira, faz uma correntinha, vira o trabalho, vem no primeiro ponto baixo de base e faz um ponto baixo. Agora, vamos trabalhando ponto baixo sobre ponto de base. Ponto baixo sobre ponto de base. Então, nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta por no total de 8 carreiras. Então, vamos fazendo 8 carreiras em ida e volta de pontos baixos. Terminei, então, as minhas 8 carreiras de pontos baixos. Ficou assim, 138 correntinhas, iniciamos. Vamos fazendo 8 carreiras de pontos baixos. Ida e volta. A gente vai precisar de 2, cada um para uma alça. Então, agora nós vamos começar a costurar a nossa alça. Agulha de tapeçaria. Vamos pegar aqui. Pega o nosso caninho e vamos começar a costurar, então, a nossa alça. Vem com a agulha aqui na primeira correntinha que a gente fez para iniciar. Depois o caninho a gente vai colocar mais para dentro, só para começar a costurar. Pega uma alcinha, deixa eu ajeitar aqui para mim pegar. Uma alcinha de um lado, a alcinha de fora do outro lado. Novamente, pega a alcinha de um lado e a alcinha do outro lado. A alcinha de um lado, a alcinha do outro lado. E assim, nós vamos costurar até o final. Pronto, pessoal. As duas alças costuradas no nosso cano. Então, quando vocês colocarem o cano no meio, vocês procurem deixar aqui nos começos 2 pedacinhos sem o cano, que é onde a gente vai costurar a argolinha que vai ser costurada na bolsa. Então, coloca o cano no meio e depois que tiver costurado, vocês ajeitam para ficar 2 partezinhas aqui nos começos sem o cano. Vamos lá, então, costurar nossa meia argola. Opa, bati aqui. Nossa meia argola. Nós vamos costurar aqui nesse espaçozinho, então, que ficou antes dos caninhos. Deixa eu passar aqui no meio. Vou aproveitar o mesmo fio. É só arrumar a argolinha assim. E agora a gente pega, ficando do lado de dentro da alça, a gente costura a argola dessa forma. Essa partezinha aqui vai ser grudada na nossa bolsa. Então, é só costurar essa partezinha aqui. Vocês vão costurando, eu vou costurar as minhas 4, cada um numa parte da minha alça, para depois mostrar para vocês como costurar na nossa bolsa. Isso, meia argola costuradinha. Então, agora é a hora que a gente vai fazer a última parte, que é costurar as alças na nossa bolsa. Como que nós vamos fazer? Vamos pegar a meia argolinha, nós vamos costurar uma parte de cada da alça, uma alça. Vamos costurar uma parte em cada lado. Então, a gente vai escolher o lugarzinho aqui, logo que a gente começou os pontos baixos. E daí é só a gente costurar a nossa meia argola aqui. Coloca o fio e vai rodeando a argola com o fiozinho azul. Até esconder toda essa parte de baixo da argola com o fiozinho azul. Então, é só ir costurando assim até a gente prender as 4 meia argolas da nossa bolsa, prendendo as alças.
Pessoal, está pronta a nossa bolsa zigue-zague. Costurei aqui as minhas meia argola. A alcinha ficou assim. Uma coisa que eu queria muito falar pra vocês. Eu coloquei o cano na minha alcinha para ela ficar mais firme, mas não é obrigatório. Se vocês não quiserem colocar, vocês podem estar deixando sem, só o tecidinho ou o crochê, quer dizer, ou também vocês podem estar colando por dentro um pedacinho de folha de EVA, tá? Eu coloquei o cano para ele ficar mais firmezinho. Então, nossa bolsa já está pronta, toda furadinha. Agora é só fazer, a aulinha tá pronta. Ela fica linda, pode ser feita na cor que vocês quiserem, como vocês quiserem. Se quiser fazer só numa cor também pode ser feita. Espero de coração que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado as meninas que me pediram como fazer essa bolsa. Para quem gostou da aula, não esquece de deixar um gostei lá. Quem não se inscreveu ainda, gostaria muito de convidar para se inscrever no meu canal, que sempre que possível eu vou estar colocando uma aulinha nova para vocês. Então, um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula.